Borges Lucas, que precisam ser remunerados, né? A gente precisa agora dar um outro passo. A gente já sabe que tem vários prêmios, reconhecimentos, mas que precisa agora também ter essa questão da remuneração como objetivo, para que todos tenham uma vida digna, para a gente não ouvir mestre, como ontem a gente ouviu o mestre Borges Lucas, falando que estava tão cansado que queria queimar tudo. Isso não, a gente não deve ouvir, porque isso faz parte da nossa cultura. O mestre Lucas o mestre Borges Lucas é muito importante para o Brasil, mestre. Tá? A gente reconhece isso e agora a gente vai lutar pela remuneração, tá certo? Porque a gente sabe que todo mundo precisa pagar as contas. Então, esse pontão faz parte desse movimento da rede. A gente atua justamente na questão de políticas públicas. É um grupo de gestores, pesquisadores, mestres, brincantes, que atuam junto ao governo federal, governo estadual, governo municipal, para justamente a cultura brasileira também seja levada a sério. A gente entende a música, entende a dança, entende o teatro como linguagens artísticas importantes, mas a gente quer que mestres e mestres e os grupos das culturas populares também recebam o mesmo cachê que todos os músicos, que todos os grupos de dança, que todos os artistas, porque somos artistas, né? Também a gente seja tratado de forma igual, né? Então essa é a briga da gente, tá? Só para vocês entenderem, mestre Lucas faz parte dessa briga, tá? Ele é uma pessoa muito importante para a gente, desse grupo. Então, só para vocês saberem que é no Brasil todo que a gente está nessa briga, né? Nessa luta, nesse movimento. É isso. Depois eu tenho até mais, se vocês quiserem, mais detalhes de projetos de lei, de estado, de município, ou a lei dos mestres nacional, né, que tá, a gente ganhou, mas não levou, né, tem a bancada evangélica que fez questão de travar o andamento da lei, e aí a gente pode até conversar mais a miúde, tá bom? Mas eu não vou falar isso agora para não estender muito. Então eu acho que agora abre-se a roda com a mestra Sol, que veio aqui, que é do Jongo de Embu das Artes, é uma cidade histórica e turística de São Paulo. Ela vai contar um pouco, né? Ela também trabalha bastante com a questão da salvaguarda do jongo, que é um dos patrimônios imateriais, reconhecido pelo IFAM, né? Então ela vai dar também um retorno sobre essa questão do como é essa luta de quando uma manifestação cultural é reconhecida e para ela se manter viva, que também é outro trabalho, não é porque foi reconhecido que acabou, não, é um movimento até de mudanças, entender as mudanças e continuar aí na questão da manutenção. Então, mestra Sol, podemos juntar aqui, fazer já a roda com o pessoal da Secretaria de Cultura também, com a Thaís, e aí já... Gostei das palavras. Joga Sol, depois a gente... Tá bom. Vou fazer ainda hoje trabalho. Obrigada por ter vindo. Tudo bem? Só não sei ler. Mas pode aprender, já tem EJA. Já tem EJA. Já tem EJA. Duas palavras. Tá bom. Pronto. Passar para a mestra Sol, pessoal. Bom dia e a bênção de todos aqui presentes. Eu não gosto muito de microfone, né? Mas a gente precisa respeitar, que tem que chegar até lá, não sei, a gravação também, né? Então, assim, eu sou a Sol, do Jongo, da cidade de Embu das Artes. É uma grande metropolitana, né? Que a gente costuma falar. Essa cidade, ela fica ao redor da capital. Nós estamos a 30 km do centro, que é a Praça da Sé, no caso. E a nossa cidade era uma instância turística. Nós recebemos lá na feira, em média, de 30 a 40 mil pessoas no domingo. No sábado, em média, 20 mil pessoas.
E ali nós temos todos os segmentos na cidade, né? De cordel a culinária, vamos pensar assim, né? A gastronomia nossa lá é forte, o artesanato, artes plásticas, as esculturas, e enfim. Então a gente tem um trabalho que ferve ali. Então eu falo assim, eu sou da cultura popular tradicional, mas também sou da arte, porque eu sou artesã, sou arte educadora. Aí eu trabalho na feira também com o meu artesanato, né? E trabalhei muito tempo nas escolas também, fundações casa, tanto masculino como feminino, ensinando um pouquinho da arte que a gente sabe, né? Que eu aprendi com a minha mãe, aprendi com vários companheiros também olhando, participando de feiras desde criança. E os caminhos vão levando a gente, porque quando a gente fala de salvaguarda, é tradição de geração para geração. Eu sou a 5ª geração jongueira da minha família. Então a gente tem uma árvore muito forte, que é defender não só o jongo, quando a Tereza fala, né, que eu sou salvaguarda do jongo, sim, mas a gente, quando sai para uma discussão ampla, a gente defende todo e qualquer todo e qualquer produto imaterial, vamos pensar assim. E a nossa defesa maior mesmo dentro das conferências, dentro dos conselhos municipais, quando a gente se depara com o governo, a primeira coisa que a gente fala, quando vem reconhecimento para os mestres, a gente fala, a gente não quer só esse papelzinho de reconhecimento para colocar no nosso ponto de cultura. Porque a cultura come, a cultura bebe, a cultura fuma, muitas da cultura. A cultura bebe, a cultura gosta de se divertir. E a gente precisa, sim, se alimentar. E o governo tem que entender que o fomento que a gente quer é dinheiro. Vamos falar a palavra simples? É dinheiro. Fica a palavra verba para quem quer falar verba, mas eu falo cifrão, dinheiro. É isso que as comunidades precisam. Seja ela quilombolas, seja ela indígena, não importa. Fez cultura, nós estamos salvaguardando, nós estamos defendendo o que os nossos antepassados não puderam falar. Hoje nós temos um microfone, hoje nós temos palco. A gente fala, a gente canta, a gente dança, a gente se diverte, a gente faz festas. E o nosso povo não podia fazer isso. Então, se ficou esse legado pra gente, né? Se a gente está aqui e a gente pode falar, então a gente vai falar. Queremos dinheiro. É isso que nós queremos. Porque a cultura, ela se faz por si só. Nós fazemos a nossa cultura. A gente se junta, um traz um pão, o outro traz um refrigerante, o outro traz um café. E a festa segue a noite toda, semanas. Se a gente quiser fazer uma festa de um mês, a gente faz. Mas a gente precisa se descabelar tanto? Cada um trazer um quilinho? Não, né? Sendo que nós pagamos tantos impostos. Então, o governo nos deve. E a gente quer, essa conta tem que chegar aqui na nossa mesa. Né? Pra gente ser mais feliz. Porque felizes nós somos. Mas a gente quer ser mais feliz. Né? Então, só para dar uma contribuição na fala da Tereza, nossa parceira, de longa data, que realmente a gente fica muito triste quando a gente chega nos lugares e as pessoas falam, ai, cansei, não vou mais para reunião, a gente fala, ninguém presta atenção, a gente está falando para quem? Deixa eu ficar aqui no meu canto, eu vou queimar minhas coisas. Não, a gente não vai queimar, porque a gente já foi apagado por muito tempo. Chega de apagar as coisas, né? Então, saibam, mestres, mestras, que nós que estamos com gana, com apetite, com fome, com sede de querer fazer as coisas acontecerem, contem com a gente. Mestre Lucas está aqui na região para fazer esse papel que eu faço em São Paulo, que Tereza faz no Rio, que é gritar por aqueles que estão longe, que não têm muito acesso. Então grita por nós que a gente vai, nós todos aqui somos uma única voz. Uma única voz. Não importa que a mestra Sol falando. Eu estou falando, agora eu vou citar porque eu estive na casa desses seres maravilhosos ontem. Então assim, a Sol falando, ela vai estar falando pelo Maracatu Carneiro Manso, que foi a Andressa que nos recebeu ontem, o mestre Nando. Amei a conversa ali com eles, eu ficaria o dia inteiro lá. Gostei muito da mestra Judite, que nos recebeu com muito carinho, fez uma dança lá pra gente, a gente filmou, a gente riu bastante. O mestre Bosch Luca, né?
que a gente teve ontem lá, aqui na frente. Chupei manga lá na casa dele, delícia. Eu já saí daqui falando que eu tinha que achar manga. Passamos também na casa do mestre Bill de Dóia. Também fez uma palestra, nem sei o que ele fez com a gente, ele proseou com a gente lá bastante. A casa do mestre Zé de Bibi. Mestre Zé de Bibi. Zé de Bibi, tá. Aí tem o outro, que é o mestre Bigode. Não, aí você... É uma outra coisa. Você, Tá. Não, esses são É que a gente mestres- juntou tudo aqui. É. Tá. E Mestre Bigode, mestre Bill de Dóia estão aqui. Esse certo. aqui é Bill de Dóia. Agora a Aqui, casa a gente e foi o mestre só. Bigode também está. Perfeito. Aí nós passamos, conversamos. Eu escrevi aqui porque foi citado. Os mestres que a gente não viu, mas foi citado, eu anotei aqui. Aí a cabeça aqui não consegue lembrar também quem é quem de toda a história. Mas assim, só para dizer, citei esses nomes, que eu estendo para todos os outros nomes, né, os outros mestres, que quando uma Teresa Dantas, quando um mestre Lucas, quando uma mestra Sol, em qualquer conferência, em qualquer reunião, nós estaremos falando por todas essas pessoas que eu citei e pelos que eu não citei também. O nosso grito ele tem que ser um apenas. Somos um, sempre. E dentro do jongo nós temos uma prece, vamos dizer que é uma prece, sempre que a gente começa a nossa reunião, ou quando a gente vai abrir a roda de jongo, a gente dá as mãos e a gente fala assim: eu seguro na tua mão e você segura na minha, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que eu não posso fazer sozinha. Então isso pra gente é muito forte. E a gente precisa realmente lembrar dessas palavras. Nós temos esse nosso grito de guerra. E eu acredito que cada comunidade tem a tua. E é verdade, porque quando a gente se junta, quando a gente dá as mãos e a gente fala vai acontecer, não vai acontecer só pro jogo. Tem que acontecer pro coco, tem que acontecer pro cavalo marinho, tem que acontecer pro maracatu, tem que acontecer por todos. Porque a gente precisa parar com aquela coisa chamada umbigo. Umbigo ficou lá para trás, quando caiu, no 7º dia. Dali para frente, é um umbigo só. Então vamos falar um pouquinho do jogo agora? Para quem não conhece, nós temos mais de 200 anos de trajetória aí. E meu avô paterno, da cidade de Itajubá, Minas Gerais, ele fazia o jongo lá com os compadres dele e vinha para o Vale do Paraíba, que é perto de Aparecida do Norte, a cidade de Piquete, que tem o mestre Gil. Eu sou irmã do mestre Gil do jongo. E lá em Aparecida, eu cito Aparecida porque Aparecida do Norte todo mundo conhece, né? Se a gente fala Piquete, a turma não conhece muito. Então lá é o Vale do Paraíba, né? O Vale da Mantiqueira. E então ele saía de Minas, vinha com os seus amigos para fazer o jongo ali, com muita luta, com muita briga, porque eles não podiam dançar o jongo. Porque imagina um monte de preto tocando tambor, numa época que não precisa nem explicar, porque todos conhecem a história. Então, sim, era uma resistência muito forte. E sofreu bastante, mas ele não desistiu. E naquele período, só podiam dançar o jongo homens. Mulheres ficavam aos redores. E aí as pessoas perguntam, mas o jongo tem alguma questão religiosa? Dentro da nossa comunidade, não. Então eu vou falar pela comunidade jongo em Budas Artes. E também tenho a liberdade de falar pelo jongo de Piquete, que é a mesma família. A nossa família ela sempre foi católica, apostólica, romana. Mas se a gente for pegar minha avó, meu avô, por exemplo, era da Folia de Reis. Então eu tenho 2 tradições na família. Eu cresci indo para a missa, tomando hóstia, eu participava de todo o ritual da Igreja Católica. Mas eu vivi com isto, porém, minha bisa, minha tatara, que eu sei que minha tataravó foi escrava, eu sei que eles não tinham esse acesso. Então, de onde vem essa nossa ancestralidade? Nata, né? Aí eu costumo dizer, é o dom de Deus. Por que elas sabiam muito das ervas? Por que elas sabiam muito sobre rezas? Natural da vida. Porque tinham um contato direto com a natureza. Porque quem colocou o sapatinho na gente foi os homens mesmo, né? Então, essa conexão a gente se perdeu. E eles, como tinham muito contato com a terra, a sabedoria era muito própria. E é o que a gente aprendeu com eles. E em relação
à natureza, ao respeito à natureza. Quando eu falo ao respeito à natureza, pra gente do jongo, o respeito sempre aos mais velhos. E aí a gente coloca um chapeuzinho de orelha, né? A gente abaixa um pouquinho, escuta. E aí é o que a gente faz dentro do jongo. Quando chega as pessoas que quer falar demais no começo, a gente fala, senta, vamos ficar quietinho, tem um mais velho falando. Não dá para interromper agora não, agora é a vez dele. E a vez dele vai ser até a hora ele quiser. Se ele quiser falar 10 horas, a gente vai ouvir. Isso é salvaguardar, isso é cuidar, né? Isso é fazer com que a nossa cultura não morra. É fazer com que a nossa cultura siga sempre muito viva. E ela só vai ficar viva se a gente der o espaço, sim, para aquela criança ouvir. Porque a gente não pode permitir que aquela criança fique falando junto com a gente. Não é permitido dentro da nossa cultura. E eles ouvindo, que muita gente pensa que a criança não ouve, mas eles ouvem sim, ele aprende sim. E aí, lá na frente, quem vai cuidar, quem vai salvaguardar são essas crianças. Então a gente faz questão. No passado não podiam mulheres, hoje pode. Não podiam crianças, hoje pode. E por quê que as coisas mudaram um pouco? Geralmente a gente tem o hábito também de falar, e quando a gente fala de patrimônio imaterial, não pode mexer. Ela não pode transformar, mas ela pode mudar. Tudo muda de lugar. Hoje o ponto de cultura está aqui, de repente ficou pequeno, conseguimos um espaço maior, então a gente mudou, mas não vai se transformar, a cultura vai ser a mesma, né? Então a gente não permite que quem chega depois, porque hoje tem muito isso, né? Quem está chegando depois quer chegar no mestre e falar, mestre, mas não é melhor assim? É melhor assim se for na hora da faxina. Eu estou acostumada a pegar essa planta e colocar aqui. Agora, se você quiser mudar de lugar, você muda. Se você acha que vai ficar melhor, compra uma mesa mais bonita também, então, para colocar aquele vaso, né? Mas a minha cultura, quem sabe, sou eu. Eu falo por mim. Ninguém vai falar por mim. Você está chegando agora. Então, espera aí mais um pouquinho. Entende esse processo. Porque quem manda é o mestre. E acabou a conversa. A gente aprende com as crianças. A gente aprende com os jovens. A gente aprende. Mas a gente vai também mostrando um pouquinho, trazendo para a nossa realidade, porque senão vai mudar demais. E não pode. A gente pode mudar, mas não pode transformar. Eu acho que eu já falei, já explodiu meu tempo, né? Porque se eu ficar aqui, eu vou até umas horas. Só para falar rapidamente. Por exemplo, a roda de jongo, ela é um círculo. Nós temos 3 tambores, no qual a gente faz com troncos de árvore. O tambor maior chama-se caxambu, o do meio é tambu e o menorzinho é o candongueiro. A gente fala que o candongueiro, como ele é o agudo, ele é o que faz a baderna, né? Ele que repica, ele que faz o fuzuê todo. E o caxambu, ele faz a marcação. O tambor, ele vai entre um e o outro, né? E a gente vai se divertindo. Tem a roda, os tambores, ele compõem a roda. Então, por exemplo, se hoje eu estou aqui com 3 tambores, o grupo, ele não fica, o tambor não fica de fora. Tem os 3 tambores e nós vamos fazer a ordem, uma sequência. E um casal no centro. Então, sempre aquele casal vai estar dançando até a hora que um casal chegar no meio e tirar. Então, uma mulher pode ir lá e tirar, um homem pode tirar e vai fazendo as trocas. E aí eles vão dançando, o passo é marcado? Só que quando a gente está numa apresentação, que a gente chama as pessoas para participar, a pessoa dança do jeito que se sentir à vontade. E cada comunidade tem um passo diferente, né? Então a gente tem um passo que é do jongo de Piquete, que é diferente do jongo de Embu das Artes. Embora sejamos da mesma família, mas a gente tem esse diferencial. E por quê? Quando a gente vai para alguma apresentação, e até por questão das vestimentas, as pessoas, pelo passo de dança e pelos pontos, né, que a gente não costuma falar música, pelo ponto que a gente está cantando, as pessoas já identificam, olha, ali é de Guaratinguetá, olha, ali é de Piquete, olha, ali é de Embu das Artes. Então, cada um tem a tua identidade. Alguma pergunta, gente? Eu falo pra caramba. Alguma dúvida? Ponto é cantar a música. Ponto é música. Ao invés de eu falar música de jongo, eu falo ponto de jongo. Jongo é uma manifestação cultural que no Brasil nós temos exclusivamente na região sudeste do país.
E aí são os tombados pelo IFAM. Nós somos registrados pelo IFAM. São essas comunidades do Vale do Paraíba, da região sudeste. Aí, mas eu fui para a Bahia. E eu vi na Bahia o pessoal na praça fazendo jongo. Tem também. No centro de São Paulo tem outros grupos? Tem também. Mas são grupos de pesquisa. Não é uma comunidade tradicional. A gente até costuma falar, grupo é uma coisa, comunidade é outra. Eu sou comunidade. Que tem uma diferença. Tá bom? Nós não saímos para fazer espetáculo. Nós saímos para levantar a bandeira da cultura, para reverenciar os nossos antepassados e para a gente mostrar que existiu aquilo e vai continuar existindo. A gente não sai para ficar fazendo isso. Nós não somos, por exemplo, Daniela Mercury. A gente não quer nem chegar perto. A gente não quer. Deixa ela com o sucesso dela, e nós vamos manter a nossa simplicidade. A gente até prefere não dançar no palco. A gente gosta mais de dançar no chão. Entendeu? E dentro das comunidades jongueiras, como eu falei anteriormente, a minha família é católica. Mas dentro da nossa comunidade, nós temos pessoas católicas, temos pessoas de Umbanda, temos pessoas do Candomblé. E dentro da roda de jongo não tem incorporação. É diversão. Por que diversão? Porque nas fazendas de café e de cana que desenvolveu o imbu, que desenvolveram o jongo. Porque na África, vamos falar assim, os nossos irmãos escravizados desenvolveram o jongo aqui. Então é afro-brasileiro. Não foi o africano lá na África que fez o jongo, não. Foi desenvolvido o jongo aqui. Depois de um dia muito suado de trabalho, o que eles faziam era uma fogueira, vamos dançar jongo, e na cantoria era por código, porque os seus senhores e os seus capatazes não podiam entender. Então nós temos o nosso ponto de entrada, nós temos o nosso ponto de louvação, nós temos as visarias, que são as brincadeiras, e temos as demandas. Só que não é uma demanda de briga, de matar, de dar tiro, nada disso. É uma demanda, um exemplo. Tá tempo? É só um exemplo. Não. Quando falar parou, eu paro, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Quem está fazendo isso? Tá tão boa. Porque eu tô falando. Tá tão boa você tá falando. É rapidinho. Eu vou só fazer esse pontinho e já saio. É rapidinho. Não, mas pode ficar. Por exemplo. Você vê. Tá bom. Você é que tem de falar. É que eu sei que tem várias pessoas para falar. Você fala mais, pode falar mais. Então tá bom. Então é assim. Mas não tem problema. Mas a gente vai se organizando. Então, por exemplo, coisas que a gente observa. Vou fazer uma demanda rapidinha. Eu sabia de uma história de uma amiga minha que paquerava com um amigo. E esse amigo, ele encarniçava na dele e na dela. E todo o rolê que a gente tinha, eles não dava. E nesse dia eu estava num evento e estava um outro jongueiro cantando. E ela estava na roda, dançando, e ele apareceu. Quando eu vi que ele apareceu, aí eu dei machado. O que é dar machado? O mestre está cantando, eu quero cantar, eu espero ele meio que finalizar, ele cantou várias vezes, eu dou machado. Aí ele para de cantar, eu estou pedindo pro ponto vir para mim. Então eu vou cantar agora, né? Aí eu peguei e cantei assim: nego fujão, olha aí como é que é. Nego fujão, olha aí como é que é. Cisca, cisca, cisca e depois dá no pé. Cisca, cisca, cisca e depois dá no pé. Machado. E aí eu falo machado porque eu tô parando a música. Aí ele olhou pra mim, ele entendeu. E ele não é do jongo, mas ele frequenta o jongo. O que eu quis dizer ali? Porque o jongo, quando a gente está numa conversa assim, a gente explica. Mas quando a gente está em apresentação, a gente vai cantar e as pessoas vão entender. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vai entender mais. Mas daí, o que eu quis dizer ali? Nego fujão, né? Diga aí como é que é. Cisca, cisca, cisca e depois dando pé. Ele vinha, ele rodeava, ele marcava território, ela não conseguia ficar com ninguém e ele não ficava com ela também. Depois ele ia embora, ela também ia. Então essa é uma demandinha. Só que é um perigo. Por que é um perigo? Porque ele poderia dar machado e dar resposta pra mim. E aí eu tenho que aguentar o rojão, eu vou ter que demandar. Aí começa. E se a gente não demanda até o final, fica feio, né? Tipo assim, aquela mestra não tá com nada. Então eu evito esse tipo de demanda. Mas eu fiz aquilo que eu sabia que ele não ia se atrever. Porque se eu pego o mestre, por exemplo, se eu pego o mestre Gil, o mestre Laudeli, o mestre Jô, esses outros jongueiros, se eu faço uma brincadeira dessa, eles vêm pra cima, eu sou obrigada a responder.
Eu não sei se eu estou muito afim também de responder, mas a gente é obrigado a responder. Então essa é a demanda, mas as nossas demandas elas são muito de brincadeiras, de coisas que a gente observa assim naquele momento, né? Mas antes, muito antes, vamos falar assim na época do meu avô, eram os desafios. Então o que eles faziam? Hoje nós vamos demandar. Mas daí não era falado. Vamos supor que o mestre chegou aqui na casa e observou, isso daqui vai. Ele já está de olho naquilo. Aí ele chegou com o padre, é isso, vai me dar isso aqui? Não posso. Não posso, compadre, porque isso daqui é meu, ganhei não sei de quem. Tá, mas ó, eu vou fazer uma cantoria pro senhor à noite, tá bom? E aí, se o senhor perder, eu tô levando. E aí, pronto. Se aquele mesmo defender até o final os pontos, se ele não conseguir demandar, ele vai perder isso daqui. Bom dia. Então, é sobre isso que é a demanda. A gente se apresenta, né? Então, a gente sempre tem um ponto falando de onde a gente veio, para onde a gente vai. Nós reverenciamos muito Santo Antônio, porque nós temos uma tradição mais de 80 anos, uma festa de Santo Antônio, que por sinal esse ano acontece em 13 de junho, na cidade de Piquete, que é lá do Jongo de Piquete. Então a gente tem vários pontos louvando a Santo Antônio. E tem comunidades que louvam mais São Benedito, outras Nossa Senhora do Rosário. Então por aí vai. Então a gente sempre entra numa apresentação cantando um ponto de apresentação, depois a gente mostra, apresenta os tambores, a gente pede licença para aquele espaço, pede licença para os mais velhos, depois a gente faz algumas cantorias de brincadeira, e se tiver que ter demanda vai ter também, e aí a coisa vai desenrolando no meio do caminho. Mas o jongo, ele é exclusivamente diversão. A religião fica por conta de cada um. Perfeito? Onde que ele perdão, o tambor de crioula tem todo esse ritual de esquentar os tambores para poder tocar. O jongo, pelo que a senhora está falando, tem muito dessa questão da religião, né? Principalmente a questão de Santo Antônio, na questão da gira para começar. E aí, em que momento o tambor de crioula se encontra com o jongo que se encontra com o coco de Pernambuco? Me pegou, hein? Olha, são muito parecidas. Ontem, na casa do mestre Nando, né? O mestre Nado, eu falei exatamente isso. Falei, é tudo igual. Ele ficou falando, ele explicou, ele deu uma aula de cultura ontem pra gente, que eu saí de lá muito encantada, viu, mestre? Saí falando pra Tereza, que eu falei, gente, vontade de voltar. Eu vou voltar, hein? Vou voltar. E eu falei, é muito igual. Muda alguma coisa? Óbvio que muda. Mas se a gente for pegar o fundamento, é o mesmo. Então, por exemplo, no jongo, nós aquecemos os tambores com a fogueira. A gente passa a cachaça. Quando a gente passa a cachaça, nós não passamos o dendê. Nossa, mas é mesmo de São Paulo, usa dendê? O dendê é bom pro couro, né? Então a gente vai usar também. E nesse momento que está o aquecimento dos tambores, geralmente quem coloca são os tocadores. Os tocadores são os meus filhos e o meu companheiro. Eles colocam lá, eles fazem todo o ritual do aquecimento, mas a primeira mãozada eu que dou da cachaça. Ou quando é do dendê, a primeira mãozada é minha, porque eu faço uma reza em cima. Mas essa reza é decorada, tá na internet? Não. É uma reza própria minha, espiritual, uma coisa minha, de fortalecimento, e time que tá ganhando não se mexe, né? Então eu tenho essa reza interna que eu faço e daí pra frente é com eles. Agora, o tambor de crioula, eu vou assumir que eu não tenho muito conhecimento, tá? Eu não vou conseguir explicar as outras culturas, não porque eu não tenho interesse, mas as nossas demandas são tão grandes, mas tão grandes, que eu gostaria, sim, de saber de todas as culturas, mas é por isso que existem esses intercâmbios, para a gente saber um pouco. Então, assim, eu estou levando muita história daqui, sobre um pouco do maracatu, um pouco do cavalo marinho, cada coisa, né, do coco também, enfim. Mas a resposta que eu consigo te dar é que o fundamento, a base, é igual. Aí cabe, cada comunidade tem o teu ritual, que daí o ritual é onde fica diferente, entendeu? Então o fundamento, o respeito aos mais velhos, e se a gente for colocar tudo no papel, é igual.
A diferença é a troca de tambores, o aquecimento, de repente vocês não aquecem o tambor, a gente aquece, não sei como que é. Eu uso o dendê e a cachaça, talvez vocês não, usem alguma outra coisa. Eu já vi gente que usa álcool 46, entendeu? Então cada um tem. Aí já é ritualística, então fica difícil eu entrar nesse mérito. Consegui responder? Então eu acho que eu vou parando por aqui e agradecendo todos os mestres que eu passei ontem, a comidinha boa que a gente comeu, a manga, tudo, a presença que a gente... presença não. Quando eu cheguei lá, o jeito que o senhor recebeu a gente, parabéns pela hospitalidade, gratidão mesmo. A Vanessa, não sei se ela está aqui, né? Acho que não. A Andressa. Não tá. Recebeu a gente muito bem, a outra mocinha também da comunicação, né? Agradece. E todos aqui presentes, muito obrigada mesmo. E desculpem qualquer coisa se eu me perdi por aqui. Dá uma tensão, né? A gente está aqui, vocês pensam que é fácil, para mim não é. Mas muito bem, gratidão mesmo. Eu vou voltar, um dia eu volto. Com certeza. Eu quero. E que fica o convite também, para quem for a São Paulo, dê uma passadinha em Rio das Artes, vale a pena. Pesquisem aí nossa cidade, nossa estância turística, passem por lá, será um dia maravilhoso para vocês também. Eu faço questão, minha casa é pequenininha, mas o coração é grande, cabe todo mundo lá, a gente se aperta. Eu já consegui colocar a minha casa, de verdade, ela é menor que esse espaço teu. Nós dormimos em 47 pessoas. Que a gente tinha que sair 3 horas da manhã para uma viagem e assim, dormiu gente até na cozinha, gente com a cabeça na porta do banheiro, porque o banheiro tinha que passar por cima. Aí o quintal, montamos 2, 3 barraquinhas, dormimos em 47 pessoas e ninguém acordou com dor no corpo. Foi todo mundo bem, fazendo um sambão dentro do ônibus, que tudo no Brasil termina em samba, né? Mas gente, gratidão, a bênção mesmo. Mestre Lucas, agora o senhor volta aqui, se acalme, respire, tome uma água. Quero te agradecer. Eu perturbei esse senhor, gente. Eu perturbei. Ela só me enganou, que ela veio dizer no fim do dia que era a irmã de um grande amigo meu, né? Mesmo que ele esteja aqui, o Gil do Jumbo, é um cara espetacular. Gil é um dos mestres, é uma sumidade, sabe? É um cara humano, se você vê o tipo de pessoa que Gil é, como a gente tá vendo aqui a irmã dela, é isso aí. É uma família, herdou isso aí, eu acho que foi o pai, a mãe, todos, né? Minha família inteira é linda. Verdade. É linda. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Olha eu aqui, gente. Eu não saí desse lugar hoje. Quando eu vi o anúncio lá da gira formativa, mestre, eu fui por títulos, né? Falei, gente, eu tenho que ver isso aqui, é nesse. Eu não associei. Mestre Lucas, liguei pra Tereza, quem é? Ela disse que viu essa foto minha bem clássica. Aí, a gente tá no mesmo grupo. A gente está num grupo de mais de 500 pessoas. E quando ele fala no grupo, quando ele escreve alguma coisa, eu vejo a foto. Aí eu falei, gente, mas quem é esse senhor? Não conheço, parece um pachá, sabe? Deus, olha o homem lá sentado, sabe? Ele impõe, é um coronel. Que homem é esse? Aí eu liguei pra Tereza, Tereza, quem é? Tereza, fala com Janaína, com Daraína, todas as usinas. Eu falei, mas eu nem tenho tanto contato, porque é esse título que eu quero. E teve uma concorrência, né, gente? Um monte de gente se inscreveu. São só 6 estados. Falei, não, eu vou, me ajoelhei. Falei, vem comigo, vovó, rezei, falei, implorei. Rezei até pra Santa Pipoca. Aí eu falei, não, eu vou ter. Aí eu falei, eu vou ligar pra ele, mas não pode fazer isso, né, gente? O homem vai ter que aprovar alguém. Como que eu vou furar esse sistema? Ah, não vou ligar. Aí liguei, mandei mensagem, toda gentil. Não, falei com a irmã de mestre, que eu não gosto dessas pontes. Não gosto. Aí eu falei pra ele, olha, eu vou mandar pro senhor vê com carinho minha proposta, coisa e tal, sobre ervas, que daí não vai dar tempo de fazer, né? Não vai dar tempo, mas tudo bem. E aí, olha com carinho, então, olha, eu falei tudo. Quando eu chego aqui, Tereza e nós estamos na casa do sobrinho dele. Quando ele chega daquele jeito, eu falo, conheço o senhor.
Nós estávamos juntos em Serra Talhada. Aí veio um filme rápido. Aí eu lembrei dele. 2012. A gente já se conhecia. Então não era mesmo para ele lembrar de mim. Não era para ele saber de quem eu era irmã. Porque ele escolheu a Mestra Sol por mérito. Eu estou aqui por mérito, tá? Muito obrigada. Obrigado, só coisa boa, rapaz. Eita, é isso, minha gente. Eu vou agora. Queria agradecer aqui o mestre Flávio Gadelha, tá aqui. De Gravatá, mestre Flávio tem um instituto, é um artista plástico, que sempre está aí jogando a parte da arte dele na cultura popular, sabe, Tereza? É muito bom. Eu não falei de início, eu falei das duas meninas da Secult, mas esqueci, porque é um companheiro de muitas andanças, o Marconi Abreu. Marconi é um cara que eu ligo ao mestre, não ligue direto a diretoria lá, não ligue para Marconi, porque você vai ter uma abertura, né? Marconi, vem cá, Marconi. Marconi é um parceiro nosso. Marconi foi com a gente para o Sesc, né? Lembra? Lá, Marconi foi para o Sesc, para o... Foi 2013, a gente foi para o Sesc Itaquera. Marconi foi um parceiro arretado conosco aí. Tem o José Vilela também foi. Inclusive lá faltou o rei do Maracatu, e o José foi de rei lá, muito massa. Então, chegou aqui. Foi o rei de Maracatu dos olhos azuis, ó. Esse pardo. Juscelio Vilela, minha gente, deixa eu falar só um pouco dele. Sabe por que Juscelio está aqui, está dentro do corpo? É bem rapidinho. Vai pegar? Me dá aqui, Verônica, esse disco. Me dá aí o disco aí. Eu vou falar, Juscelio, porque eu fui muito criticado em Caruaru quando viram dentro do pontão do Mestre dos Saberes o certificado que eu dei de mestre a Juscelio Vilela. Juscelio Vilela, bicho, é mestre? Eu digo, olha, não é porque ele é meu amigo não, que eu botei ele mestre não, cara. Que tá aqui, ó. O Canta Nordeste era um festival que hoje está fazendo muita falta pra gente não estar escutando essas porcarias que estão fazendo hoje de música, certo? Então, o Canta Nordeste era um festival de música muito importante. E Juscelio, ele ganhou o Canta Nordeste em 1994, tá aqui, em 1994, com a música Mamulengo Arretado. Então Juscelio está aqui porque ele tem tudo a ver com Glória do Goitá, terra do Mamulengo. Ele canta o Mamulengo, ele ganha esse prêmio e vai para a faixa do disco aqui do Canta Nordeste. A Som Livre, para todo o Brasil. A Som Livre. E nessa época não era o pessoal ligando. Não era pela internet não que votava não. Era, se não fosse uma música, mestre, ela ia embora. Tchau. Entendeu? Se for selecionar as músicas de hoje, a gente tava lascado. Ou tava até melhor, porque não tava escutando essas porcarias, né? Mas Juscelio está aqui por esse motivo. E ele doa esse disco aqui, que eu acho que é um dos maiores prêmios dele, assim, não valor mais pessoal, a nossa casa aqui, Museu dos Mestres Pernambucano. E a gente vai futuramente ver como é que bota aqui. Obrigado, Juscelio Vilela. Tu é o cara. Eu encontrei Juscelio por acaso, sabe? A gente foi se inscrever junto na produção do Fucultura lá na diretoria. Eu vou parar, porque senão eu vou parar. Gente, mas é assim, todo mundo tá aqui. Marconi é um cara que... Cara, bicho, Marconi... A gente fez um projeto Cultura Livre na feira, era uma coisa fenomenal. Era o dia desse Alissa Pereira e o menino lá da secretaria do governo. Esse Pereira, bicho. Eu sei que era um projeto de outro partido, mas
era muito arretado, né, Marconi? Você pegar os mestres, a gente ia na casa do mestre, tirar a primeira identidade do mestre, renovar o registro, que o cara não tinha mais nem registro, para poder estar dentro do sistema, ter botado para tocar e organizar, e o cara vem na feira. Tu sabe o que é ver na feira aquele seu Zé? O apelido do mestre, lá onde ele mora, como Zé Lopes era aqui, palhaço goiabinha. E lá onde você, é Zé da Banana. Oxe, isso é um mestre, entendeu? Então, era arretado. Mas é isso, minha gente, cultura é isso. Eu luto por essa cultura regionalizar, a instituição, os 3 poderes. Hoje você tem uma pessoa da secretaria dentro de um ponto de cultura. Não foi um chamativo de um órgão público chamando órgão público. Foi a sociedade civil que chamou, e elas estão aqui no feriado. Agradeço muito, Luciana e Thaís e Marconi por esse convite, sabe? E por aceitar esse convite, não por mim, mas por eles. Esses caras que precisam saber quem são vocês e como chegar até vocês. E eu queria lhe chamar para você agora passar o que é que tem na Secretaria de Bom Pastor. A Thaís também, vem aqui a Thaís e Luciana. As duas da Secretaria que vai informar aqui um pouco do que é a Secretaria, o que é que tem e como a gente chegar lá, minha gente. Viu? Então é de vocês. Foi alguma coisa aqui. Oi, minha gente. Bom dia, bom dia. Eu falo bem rapidinho, na verdade. Vou falar bem rapidinho para passar para a Lu. Eu sou Thaís Melo, estou como coordenadora de Cultura Popular da Secult, né, Secretaria de Cultura do Estado. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. É muito importante, né, momentos como esse de troca. E é muito importante, né? Lucas comentou sobre estarmos aqui hoje e, na verdade, a gente que agradece o convite muito mais, né? É muito importante que a gente que está lá tratando das coisas burocráticas, né, do dia a dia da instituição, que a gente venha para os territórios, né, para a gente ter essa troca mais próxima, para que a gente aprenda com vocês, porque aqui eu estou para aprender e para ouvir e para, de alguma forma, no que for possível, a gente aplicar isso, né, o que a gente aprende, que a gente ouve aqui, nas políticas públicas do Estado, né, para que a gente possa avançar, para que a gente possa, de fato, ter políticas públicas que cheguem na ponta, que tenham um resultado efetivo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a burocracia nos limita e o nosso papel aqui é aprender com vocês para a gente lá dentro e assim a gente realmente faça algo que contemple efetivamente a cultura popular. Então é isso, minha gente. Muitíssimo obrigada. Quanto tempo eu tenho? Pode ficar à vontade. Acho que é até 11h30, se não me engano. Mas então... Gente, bom dia para todas e todos. Meu nome é Luciana, né? Muitos de vocês me chamam de Lulima ou me conhecem como Lulima. Filha de Severino, de Lúcia. Acho que é importante falar das pessoas que fazem com que eu esteja aqui, a raiz do meu chão. Né? E uma dessas raízes do meu chão é daqui Vitória e Lora do Goitá, que é meu pai. Né? Então acho que eu não tenho como fugir disso. E aí, quem sou eu, né? Fora filha de Lúcia e de Severino. Atualmente estou como coordenadora do Cultura Viva, essa política, né, que a gente tem dentro da secretaria. E aí, quando o Lucas conversou comigo lá, em Serra Talhada, sobre esse fórum, sobre essa discussão, o que é que teria aqui, eu fiquei pensando, poxa, Lucas, mas o que é que eu vou falar, né? Ele fez, você vai falar um pouco sobre a Secretaria de Cultura, sobre a Cultura Viva, sobre a política do Cultura Viva. Então, a gente já vi várias falas aqui, acho que desde a hora que a gente chegou, a gente está conversando aqui com o mestre Carlos, né? Ele está falando várias coisas aqui em relação à questão dos instrumentos, né, em relação ao museu dele, e aí eu fico muito atenta ouvindo a fala de cada um de vocês e de cada uma, porque é nesse momento, né, no currículo oculto,
que a gente aprende muita coisa, principalmente a gente que trabalha com cultura, com política pública. E aí, falando um pouquinho, eu até falei que na minha fala eu ia falar também um pouquinho sobre a diferença de Secult e Fundarp, né? A Secretaria de Cultura é um órgão que pertence à administração direta, né, que trabalha com as políticas públicas na execução e também na produção dessas políticas. E aí, produção do quê? Editais. A gente trabalha basicamente com editais dentro da Secretaria. E aí, a Secretaria de Cultura, a gente tem algumas linguagens, né? Thaís, aqui enquanto coordenadora de cultura popular, Marconi também dessa coordenadoria. A gente tem a coordenadoria de música, a coordenadoria do audiovisual. O audiovisual pernambucano está na moda, inclusive, né? Aí depois do agente secreto, a gente está no hype nesse momento. A Secretaria de Cultura tem uma coordenadoria que cuida disso. A gente tem artesanato, que também é uma linguagem que está dentro da Secretaria, e muitos de vocês aqui também são artesãos. A gente tem artes visuais, a gente tem fotografia, tem gastronomia, tem design, tem moda, né? Tem artes circenses, tem teatro, tem ópera. Esqueci alguma? Acho que não, né? Literatura. Quase que eu esqueço a linguagem de literatura. Eu, inclusive, que fui coordenadora de literatura, né? Cheguei na Secult justamente nesse lugar. Desde 2017 eu estou na Secult, então vou fazer 10 anos já ano que vem, Secretaria de Cultura. Desses 10 anos, 7 anos eu fiquei dentro de literatura. Enquanto coordenadora? Não, eu era assessora de literatura, depois fui assessorar também o Cultura Viva em 2024, volto para a literatura para assumir a coordenação e agora eu volto para a Cultura Viva para assumir a coordenação do Cultura Viva. E a cultura de povos tradicionais também? Povos tradicionais ele está dentro do CEPC, do Conselho de Políticas, né? Culturais, e aí é uma cadeira, que é o Povos de Matrizes Africanas, assim como uma cadeira de movimentos sociais que também compõem o Conselho. Mas aí, falando da Secretaria de Cultura, a gente tem todas essas linguagens, né? A gente tem alguns setores setor de fomento, que discute a questão do mecenato, a gente vai ter justamente a diretoria, que é a gerência de territorialidades, a gerência que cuida da plataforma do Mapa Cultural, o Mapa Cultural, que é justamente esse setor que vocês se inscrevem, fazem cadastros para poder participar dos editais. A gente tem também a gerência do observatório, que gera justamente os dados, que são esses dados que fazem com que a cultura seja fomentada dentro do Estado. Eu como sou pedagoga de formação, eu sempre menciono que dentro da educação e dentro da saúde, todo mundo fala, mas é porque a saúde tem muito recurso, porque a educação tem muito recurso, porque existem dados. Né? Então, na cultura, a gente começou a caminhar com essa questão dos dados. A Secretaria de Cultura hoje possui uma gerência que discute esses dados, que trazem os dados. Todas as vezes que vocês acessam o edital, se inscrevem em editais, esses dados vêm para a gente ter uma noção do alcance da política pública. A gente tem 12 macro-regiões, né? São 4 macro-regiões e tem 12 RDs. Então, como é que a gente está chegando, como é que está sendo esse alcance, quem é que está acessando, se são homens, se são mulheres, qual a faixa etária. Então, esses dados ficam para isso. E aí, falando ainda sobre a Secult, justamente, a Secretaria ela executa, né, e ela planeja a política pública dentro do Estado como órgão da administração direta. E a gente tem a Fundarp. Luciano, o que a Fundarp faz? Né? Porque toda vez a gente sempre acha que Secult e Fundarp são as mesmas coisas. Não. A Fundarp ela cuida da questão do patrimônio, é a Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico do Estado de Pernambuco. E ela tem uma gerência que vai discutir justamente sobre a questão da educação patrimonial, né? E tem, dentro dessa gerência também, a gente tem uma gerência que cuida do patrimônio material, que é aquilo que a gente chama de patrimônio de pedra e cal, ou seja, tudo aquilo que é relacionado à questão da estrutura, né? A questão de acervos arqueológicos. E a gente tem também uma gerência, uma superintendência atualmente, que cuida do patrimônio imaterial. E aí a gente tem Círculo de Tradição Familiar, né, que foi reconhecido como patrimônio, a gente tem o Frevo, que foi reconhecido como patrimônio, a gente tem o Maracatu de Baque Solto, o Maracatu de Baque Virado. Então, essas gerências, elas têm competências completamente diferentes. Muitas vezes são similares àquilo que o IFAM faz. Eu vi aqui na programação que vai ter o IFAM mais tarde, né, Verônica? Então, acho que na conversa com o IFAM, acho que vocês vão entender um pouquinho, porque muita coisa que a Fundarp faz está muito interligada com o IFAM. Por quê? Porque a partir do momento que a Secretaria de Cultura, o IFAM, ele reconhece algo como patrimônio imaterial, né? Por exemplo, o frevo. O frevo foi reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Aí, automaticamente, o Estado de Pernambuco também reconhece.
E isso também pode ser replicado no município. Então, essa questão do reconhecimento de patrimônio meio que funciona como um efeito dominó. Por quê? Porque o IFAM ele vai estar cuidando justamente de algo muito mais macro em relação ao país, mas quando a gente trata de especificidade em relação à questão dos estados, isso fica muito para as secretarias de cultura. Então, no nosso caso, a Fundarp que é esse setor, esse braço. Estou descendo que é para a gente poder, né? E aí, falando sobre cultura, né? Todos vocês aqui são fazedoras de culturas, agentes culturais, artistas, né? A gente sempre, pode passar, eu sempre começo pensando nisso aqui, que é para a gente entender, né, a questão da cultura. Né? A gente sempre pensa na tridimensionalidade da cultura. A gente sempre tem que pensar a cultura como sendo algo simbólico, né? É algo que vai falar sobre as expressões das identidades. Aqui, mestre Carlos estava conversando comigo, falando sobre a questão do aboio, né, falando sobre o cangaço, né, todas as especificidades que estão dentro disso. E aí, sobre o coco, né, a gente vai ter também alguns mestres ceramistas, ou seja, a gente tem vários mestres, então fala muito sobre essa questão da diversidade cultural. Pernambuco é um país que é reconhecido como um país, não é nem um país, né, porque já foi um país antes lá, a gente fala muito Pernambuco como meu país, né, porque a gente tem uma diversidade, na verdade, de expressões culturais, e essa diversidade que faz com que a gente se reconheça, né, e a gente tem um orgulho. Acho que não tem um pernambucano que não tem orgulho de ser pernambucano. Né? Inclusive, acho que alguns estados têm inveja da gente, seja por conta da bandeira, que é muito linda, mas em relação a outras coisas. Né? Não que os outros estados não tenham, mas a gente tem uma diversidade enorme de expressões culturais. A gente tem a cultura também pensando nessa questão econômica, né? A cultura, na verdade, não é somente ser, né, fazer cultural, ela gera renda, ela gera trabalho, e aquilo que a mestra falou mais cedo, a gente fala também, ela falou da questão do cifrão, né? Então, quando a gente pensa na questão do cifrão, a gente entra justamente na cultura como sendo algo que faz com que a economia gire. Se o Museu do Cangaço, lá, né, o museu dedicado a Dadá e a Corisco, é um museu que fomenta a cultura lá em São Caetano. Então ele gera renda, ele faz com que a economia daquele setor, porque alguém que sai daqui e vai visitar, automaticamente vai consumir ali no restaurante, vai visitar uma lojinha, dependendo da localidade que a pessoa mora, ela vai também se hospedar. Então é a economia justamente sendo girada naquele lugar, pensando na economia justamente enquanto a cultura enquanto eixo que move a economia. A gente também pensa, né, a cultura também ela é partida também do princípio da questão dos direitos. Então, a cultura também, ela é um direito, assim como beber água, assim como ter um teto, né? Ela é um direito. Muitas vezes negado, mas é um direito. Então, é através da cultura. A cultura, na verdade, ela faz com que você abra sua mente ao ponto de você começar a questionar determinadas coisas. A arte, ela é questionadora. O fazer cultural tem a intenção de questionar algumas coisas. A gente muitas vezes utiliza a arte justamente com essa intenção. Então, é a arte pensando nessa complexidade de garantia de direitos. Vou afunilar mais, tá? Vou chegar nos méritos, mas a gente vai passando, pode passar. E aí, Luciana, o que a gente tem falando de política pública? A gente está falando da cultura lá, enquanto a tridimensionalidade, né? Pensando nela cidadã, nela econômica, nela simbólica. Mas aí, se tratando de Brasil, o que é que a gente tem? A gente tem lá na década de 30 a criação do IFAM. Né? O IFAM, na verdade, é o pai do Ministério da Cultura. O IFAM foi criado primeiro. Lá no governo Vargas, né, a gente tem a criação lá do IFAM. Depois, né, a gente tem a extinção do Ministério da Cultura. A gente tem o Ministério da Cultura criado lá também ainda no governo Vargas, e depois a gente tem a extinção. A extinção do Ministério da Cultura ela aconteceu justamente na década de 90. Então, em 90, o Ministério ele é excluído, ou seja, a gente tem a cultura aí começando a dar alguns sinais, alguns avanços, mas ele meio que retrocede. Posteriormente a isso, a gente tem a recriação do Ministério. A recriação do Ministério ela acontece justamente de 92 até 2003, né, com a recriação do MINC e também a promoção da cidadania. Pensem, vejam que aí o Ministério, né, a cultura começa a ser pensada como direito aqui no Brasil. Posteriormente, entre os anos de 2006 e 2024, a gente tem aquilo que a gente chama da era de ouro da cultura no país. Por quê? Porque a gente tem a criação do Sistema Nacional, né, o Plano Nacional de Cultura. A gente também tem a criação da Lei do Sistema Nacional, que é justamente dentro desse tempo. A gente tem o Cultura Viva,
que eu vou chegar mais adiante, por isso que eu estou colocando essa, para que vocês entendam. A gente tem a Lei de Cultura Viva e também a gente tem a Lei de Infração do próprio Ministério, que também é criada nessa década de ouro do Ministério. Posteriormente a isso, de 2015 até 2019, a gente tem um momento de instabilidade em relação ao próprio Ministério. Por quê? Porque a gente tem um movimento de Ocupa Minc. Eu acho que muitos de vocês lembram que teve o Ocupa Minc que aconteceu aqui no Brasil. A gente tem as extinções de algumas secretarias de cultura a nível estadual, né? Muitos estados começaram a extinguir suas secretarias. Muitas secretarias deixaram de existir justamente quando o Ministério passa, né? Ele é extinto nos estados, algumas secretarias também são extintas. E a gente tem também, lamentavelmente, a extinção também do próprio Ministério da Cultura. Posteriormente a isso, né, a gente tem a recriação do Ministério da Cultura. Quando é que essa recriação ela acontece? Agora, né, no governo Lula, quando ele assume em 2023, a gente tem a recriação do Ministério da Cultura. Então veja que eu fiz justamente com essa intenção para que vocês entendam, né? E aí pensando nisso no quê? A gente tem avanços dentro da cultura, mas a gente também tem a necessidade de pensar na cultura em algo muito mais pungente, no sentido de fortalecimento. E aí, é esse momento daqui que faz com que a gente se fortaleça. Porque a gente começa a pensar em outras coisas, pensar para além daquilo que a gente faz no nosso território. Que é pensar em aquela coisa, né? Caranguejo de se dar as mãos, né? Que o caranguejo, ele está sempre andando em conjunto. Justamente por quê? Porque um só, ele não é nada, mas a partir do momento que ele está lá juntinho, muita coisa acontece. Pode passar. E aí vamos pensar no quê? Cultura viva. Eu vou começar a puxar para aquilo que é o tema. Né? O Cultura Viva, ele é o quê? Ele é uma lei, né, que foi criada lá, na verdade é um programa que surgiu lá em 2004, que só em 2014 é promulgado enquanto lei a nível federal, tá? E aí, o Cultura Viva, qual é a base do Cultura Viva? É pensar a cultura como direito, né? E aí é pensar no acesso e no fomento garantido por lei. É também a cultura que é feita na comunidade, é aquilo que vocês já fazem no território de vocês, são os saberes, os fazeres locais que são valorizados. A premissa da política do Cultura Viva é justamente pensar nisso, e também o reconhecimento dos territórios. Porque a gente sempre pensa, e pelo menos em sua maior parte, as pessoas sempre pensam que cultura é aquilo que está lá no palco. Aí, Wesley Safadão faz cultura, Gustavo Lima faz cultura. Mas eu não faço cultura. Não, você faz. Você é tão artista quanto Wesley. O único problema é que existem olhares diferentes, né? Existe, na verdade, o fomento chega diferente para vocês. E aí tem N coisas que, se eu for adentrar, a gente vai passar o dia todo discutindo, mas vocês são tão artistas quanto. E aí, pensando nessa dinâmica de interação, de expressão, envolvendo a participação ativa da comunidade, o Cultura Viva, ele preza justamente por isso, pela participação ativa da comunidade e expressiva da comunidade. Pode passar. É o que eu já falei, né, mais adiante, que foi algo que nasceu justamente em 2004, com a intenção justamente de democratizar esse acesso a essa produção cultural que acontece nos territórios, e que só em 2014, né, ela vira lei, ela passa a ser uma lei federal. No estado aqui de Pernambuco, a gente tem essa política, né, enquanto política institucionalizada na lei, justamente a partir de 2023, que a gente, nesse momento, enquanto gerência lá na Secult, a gente está discutindo, inclusive, para fazer o plano setorial do Cultura Viva, porque o Cultura Viva não é uma linguagem como as demais, que eu já falei aqui mais cedo, música, dança, gastronomia, mas ela é uma política que está justamente alinhada ao Sistema Nacional de Cultura e ao Programa Nacional também do Cultura Viva. E aí é justamente um modelo de valorização, não só das práticas locais, desses fazeres locais, mas também desses mestres, que é o caso de vocês. Pode passar. Eu vou abrir para perguntas também, tá? E aí, Luciana, o Cultura Viva, ele trabalha com o quê? Ponto de cultura, né? Alguns de vocês aqui já são pontos de cultura chancelados pelo Ministério, que justamente tem aquele certificadozinho que vocês se inscrevem lá na plataforma do Ministério, que antes durava 6 meses para sair, atualmente está em torno de 3 meses, vocês precisam se inscrever para receber essa chancela. Mas aí, Luciana, mas eu sou ponto de cultura, minha comunidade reconhece. Sim, você é ponto de cultura, você já